Olá, muito boa noite. Vamos iniciando hoje uma live totalmente diferente, onde a gente vai fazer ela inteirinha com intervenções. Então, você que quer trazer a sua questão, escuta bem. Você que quer trazer a sua questão para a gente conversar aqui agora ao vivo, eu estou disponível para te auxiliar em um processo de autodescobrimento sistêmico. E eu quero deixar bem claro que uma autoconstelação conduzida ou uma intervenção dessa que a gente vai fazer aqui hoje, aqui agora, ela não necessariamente substitui uma constelação, não necessariamente substitui a intervenção de um terapeuta. Então, existe um limite na nossa própria capacidade de autopercepção. Existe um limite na nossa capacidade de perceber os nossos entrelaçamentos quânticos com o sofrimento do passado familiar. Existe um limite. Até chegar nesse limite, a gente consegue melhorar muita coisa. Porém, pode chegar em um momento em que a pessoa não progride nas próprias introspecções sistêmicas e necessita de um profissional, ok? Então, se tem um profissional aí perto de você, procure. A constelação familiar, ela foi transformadora e é por isso que eu trabalho cada vez mais com constelação, é por isso que eu curto cada vez mais estar divulgando esse assunto, porque realmente fez toda a diferença na minha vida e eu tenho o desejo de passar isso para todos vocês. Beleza? Então, uma observação é essa, que em muitos casos é fundamental a ajuda de um terapeuta. Porém, o que eu tenho observado? 95% dos casos que eu atendo através da constelação familiar acabam trazendo questões iguais. Principalmente a questão do julgamento e da condenação em relação a pai e mãe. Então, é por isso que a gente bate muito na tecla dessa nossa porta de entrada na vida, no sistema familiar, que são os nossos pais. Então, por exemplo, se você que já começa a sacar aí da constelação familiar e percebe que você ainda tem dó de algo que a sua mãe viveu, vai abrindo mão. Isso já é uma autoconstelação. Isso já é a mudança que você está fazendo com o seu coração. Ok. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Camila, Rafa Marque, André Valim, Jove Souza, Josanei Messias, sejam todos muito bem-vindos. Elaine Silva Santos, que galera maravilhosa que está comigo hoje aqui. Aí o seguinte, eu vou liberar para falar comigo aqui na tela a partir da questão que você vai trazer aí em texto, ok? Por quê? Porque quando eu abordo uma pessoa, na maioria das vezes essa questão ela é comum para outras e vai auxiliar muitas outras pessoas. E quando eu olho a sua questão que você traz, eu me permito um feeling intuitivo para perceber o quanto você está preparado para receber uma solução e esse mesmo feeling, o quanto isso vai ajudar o maior número de pessoas. Então, a pergunta que eu te faço é: o que você precisa? O que você sente no seu coração que você precisa? Coloca aí nos comentários em texto, que eu vou ler os comentários de vocês. E quem colocou o que precisa, o que sente que precisa, olha só a pergunta. Se você pudesse mudar qualquer coisa na sua vida,
o que você mudaria? Se você pudesse mudar qualquer situação, se você pudesse obter para a sua vida qualquer coisa, não necessariamente material, mas às vezes mas paz, alegria, segurança, dinheiro, sucesso profissional, alegria, satisfação com o relacionamento, saúde física. Essas são as demandas maiores. Alguma demanda empresarial, podemos abrir até uma intervenção sistêmica empresarial, se você tem algum conflito acontecendo dentro da sua empresa, ok? Mas eu preciso que você coloque aí nos comentários de onde você está falando, o seu nome e qual a questão, o que você sente no seu coração que a constelação familiar pode te ajudar. O que você sente que eu posso te ajudar como constelador familiar, como terapeuta, hoje, aqui e agora. Lembrando que nós estamos em uma transmissão ao vivo. Então, você vai trazer a sua questão, eu vou te fazer perguntas e você vai ter um empurrãozinho terapêutico de abrir mão da vergonha para falar comigo ao vivo e se entregar ao processo, tá? Nada disso faz sentido se você não se entrega ao processo. Você não vai conseguir respostas que você não quer ver. Você não vai conseguir soluções que você não vai usar. Você não vai conseguir ver e incluir e dar um lugar àquilo que você não quer. Então, para participar aqui comigo, tem que estar entregue de corpo e alma, de presença. É necessário pagar um preço. Inclusive, eu estava agora há pouco, entre as 20 horas e as 21 horas, realizando algumas intervenções no meu grupo do Telegram. Nós teremos no dia 11 de fevereiro uma aula exclusiva para quem se inscrever, chamada O Poder da Autoconstelação, dia 11 de fevereiro às 20 horas. Quem ainda não se inscreveu nessa aula, pode, depois que terminar a live, vai lá no meu perfil, tem um link lá no meu perfil. Nesse link você clica e você vai se inscrever colocando lá o seu e-mail. E lá, nesse link, você tem lá a opção de participar comigo do meu grupo do Telegram. Já temos aproximadamente 1.090 pessoas, aproximadamente, que já estão lá interagindo comigo com conteúdos exclusivos de constelação familiar, de autoconstelação, de terapia integrativa, de equilíbrio emocional, e tudo isso que vocês sabem e veem que eu trago por aqui, beleza? Então, lembrando, ou dizendo para quem ainda não sabia, que nós teremos essa aula ao vivo. É um conteúdo um pouco mais elaborado, um pouco mais aprofundado, então eu não consigo fazê-lo aqui em uma live do Instagram de 1 hora apenas. É um conteúdo que a gente vai precisar bem mais de 1 hora. Então, essa aula do dia 11 de fevereiro, terça-feira, ela é exclusiva para quem se inscrever. E por lá você consegue entrar no meu grupo do Telegram também, que tem muito conteúdo top. Todos os dias eu mando áudios e vídeos, sacadas, muito interessantes por lá. Beleza? Depois eu vou até pôr no Stories um pouco dos comentários da galera lá, que os insights têm sido muito, muito legais. Então vamos colocando aí nos comentários o que você precisa. Se você pudesse mudar qualquer coisa em sua vida, o que você mudaria? Alessandra e Silva, seja bem-vinda. Ana Raizer, Sandra Pedroso, Ju Cigarini, minha esposa amada. Tá falando de onde, meu bem? Da cozinha, do quarto, do banheiro? É isso aí, meu bem. Tem que assistir minhas lives, hein? Tem que prestigiar o marido. Valéria Ribeiro, seja bem-vinda. Luciene. E aí, galera? Vai colocando aí nos comentários. Eu já estou passando o comentário para baixo aqui. Andréia tá me dando uma boa noite. Boa noite para você também, Andréia. Ana Raizer, Darlene. Seja bem-vinda. Ah, começou aqui, ó. Adriana Coin.
quer dormir bem. Nossa, a insônia é uma questão bastante interessante. Mas eu não vou contar a história dos atendimentos de insônia meu não, porque eu vou abrir para a participação de vocês e para isso eu tenho que escolher. Mas a insônia tem a ver com vigiar pela vida de alguém. Alguém no seu sistema familiar esteve próximo da morte ou correndo algum risco grande, em que outros precisaram vigiar pela vida dele. E aí um descendente acaba tendo essa necessidade, essa sensação de precisar vigiar pela vida de alguém. Ou talvez você mesmo cuidou de alguém em estágio terminal, algum avô que morreu, né, ou que está atualmente. A Eliene de Presidente Prudente. Camila Nogueira, Goiânia, questão familiar, financeira e amorosa. Massa, Camila. Tem que escolher uma, tá? Se você pudesse escolher uma dessas questões, das 3 questões, qual mais te incomoda, Camila Nogueira? Nutricional Gil Jordana de Anápolis, gostaria de me livrar da insegurança, do medo. Acho que daria um salto na vida em geral. Massa, muito legal, Gil, obrigado. Faz muito sentido. E aí eu te pergunto, como é a relação com seu pai? É do masculino, do homem, que a gente toma a segurança, a coragem, o enfrentamento e a capacidade de liderança. Quando a gente rejeita o nosso próprio pai, a gente rejeita todo o masculino que traz a segurança. Já é uma ficha que pode cair aí. Não quer dizer que seja necessariamente isso, tá, Gil? É só uma sugestão para refletir. Até porque insegurança é um mal geral. Preciso tomar umas decisões muito importantes. Legal. Ana Paula, Ana Heiser, chama Ana Paula, relacionamentos conturbados, de Goiânia. Legal. Leila Garcia, relacionamento, crescimento profissional. Ana, da Bahia, satisfação com o relacionamento. Sou Priscila, moro em Mato Grosso, meu marido me pediu um tempo no casamento. Legal. Ser mais feliz no casamento. Nossa, a demanda no relacionamento de casal é realmente muito grande. E se tem uma coisa que a constelação familiar aborda com muita eficiência, com resultados maravilhosos, é relacionamento de casal. Eu atendo muito pessoas com conflito no relacionamento de casal e que realmente tem um salto. A Sandra Pedroso está trazendo, não é fácil tomar os pais. Realmente não é fácil, mas é libertador. É por isso que precisa da repetição. Então, meu filho é adolescente, mas sinto insegurança na hora dele sair por medo de seguir um caminho. Essa é uma insegurança minha de mãe. Não sei como acredito que será ele ser filho único. Filho a gente criou para o mundo, né? Se já é adulto, sorte a peia. Mas ele vai sofrer. A melhor coisa que tem para filho é sofrer. Ele aprende muito mais que as nossas palavras. E a melhor coisa para o filho sofrer e superar é a mãe acreditar que ele é capaz. Se a mãe acredita que ele não é capaz, esse filho perde força e se enfraquece cada vez mais. E é o que leva também a mãe ir lá e fazer pelo filho. Aí vira uma bagunça. 40, 50 anos dentro da casa do pai e da mãe, independente de tudo. Goiânia, cura completa do luto. Legal. Ana de Florianópolis, não teria escondido minha gravidez de minha família e do pai do nosso filho. Olha que interessante. Se você pudesse mudar qualquer coisa, não teria escondido minha gravidez. Olha só, isso é uma coisa que aconteceu no passado. Isso pode ser mudado, gente? A gente pode mudar o que aconteceu no passado? Absolutamente não. O que cabe a nós, inteligentes, fazer com as coisas que aconteceram no passado? Receber. Com alegria e gratidão, tudo do jeito que foi. Mas eu traí. Mas eu agredi. Mas eu roubei. Vai ficar curtindo culpa? E uma consequente condenação?
O sofrimento, ele não vem por um sadismo divino. O sofrimento, ele vem para ensinar algo. Se a pessoa fez algo que prejudicou os outros e a lição foi aprendida, houve um sincero arrependimento, no bom sentido, e a pessoa modificou o comportamento, ela não precisa passar por uma pena. Mas, para ela não se penalizar, ela precisa aceitar que foi assim e ponto. Quero cura da alma, sou ansiosa. Ellen, Brasília. Quero cura, o que faz com que as coisas da minha vida não se concretizem, principalmente nos relacionamentos amorosos e vida profissional. Legal. Ellen. Ellen, vou te chamar, transmitir ao vivo com Ellen. Se você estiver disponível para a gente conversar, eu estou disponível aqui, tá? Eu estou aguardando a Ellen aceitar compartilhar a tela comigo. Olá, Ellen, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Joia. Muito obrigado por estar participando aqui conosco. Eu que agradeço, que é isso. É um prazer muito grande, uma honra te receber aqui. Obrigada. Em que posso te ajudar? Em que você... Então, a questão é o seguinte, eu já constelei em outro momento, mas foi outro assunto familiar, né? Então, assim, na minha vida as coisas sempre caminham de uma forma que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Isso em relacionamento, profissionalmente, né, sentimentalmente também. Então, assim, quando parece que tá tudo certo, de repente alguma coisa acontece que tudo dá errado, entendeu? Então, assim, eu me considero uma mulher forte, né? Eu já passei por muitas mudanças, muitas dificuldades, né? Eu sou divorciada, eu tive meu segundo filho recentemente, de um relacionamento recente. E então, assim, minha vida nunca foi fácil, né? Então, assim, eu tenho que admitir que não foi fácil, nada. E eu percebo que tem alguma Ellen, coisa que é alguma carga anterior, porque se repete, sabe? É bem. e o que se repete, Ellen? Os relacionamentos, por exemplo, amorosos, né? Sim. Então, assim, eu já tive vários namoros, né? Tive um casamento. Então, assim, tem tudo para dar tudo certo. Né? E eu não me considero uma pessoa, eu não tenho extremos. Ciúme é uma coisa que não, né? Eu não costumo demonstrar com frequência, né? Ou sentir. Eu sou uma pessoa muito parceira em tudo. Então, assim, e geralmente tá indo muito bem e do nada, sem que nada realmente tenha acontecido, nada grave aconteça, o relacionamento toma um rumo que ele acaba. E profissionalmente, por exemplo, eu estou esperando uma promoção há muitos anos, entendeu? Eu estou na mesma empresa há 12 anos. Ellen, deixa eu E te ele explicar. quase vem, mas nunca vem. Ellen, deixa eu te falar uma coisa. A constelação familiar, ela aborda o essencial. Aquilo que vai se desdobrar em todas as consequências de detalhes. E aí eu te pergunto, o que mais te incomoda? O que mais você quer mudar na sua vida? A questão do relacionamento, que não está dando certo, ou a questão profissional, ou alguma outra questão? Escolha uma. Eu acho que é questão de relacionamento, porque profissionalmente, né? Então, assim, Excelente. Excelente, né? olha só. Relacionamento. Então, os relacionamentos vêm vindo bem e, de repente, algo acontece que acaba. O que é esse algo que acontece que acaba com os seus relacionamentos? Então, nada específico. Então, de repente, a pessoa vai mudando, vai perdendo. Não sei se de repente é alguma coisa minha, né? Para mim tá tudo bem, de repente, entendeu? Alguma coisa acontece que eu não sei o que é que acontece, E porque já se repetiu. geralmente, quem termina? Você termina ou o parceiro, o Não, companheiro termina? depois de muito desgaste, porque sempre assim, não acaba de uma hora para outra, né? E eu sou muito tolerante. Eu sou muito tolerante. Então, assim, geralmente a outra pessoa eu percebo a falta de interesse e eu me afasto. Entendeu? Quem termina?
Não, não tem, geralmente não se termina, geralmente a gente se afasta. Foi assim desde o meu ex-marido, né? Quando eu me casei. Acontece desde E então. como? Certo. Ah, E como foi o relacionamento dos seus pais? bem conturbado. Meus pais estão juntos até hoje, só que minha mãe engravidou de mim e depois, um ano depois do meu irmão. Só que eles só foram ter uma vida conjugal com. Eu tinha 3 anos já, né? Que eles foram morar juntos. E depois que eles foram morar juntos, assim, eles sempre brigaram muito e tudo. Eles estão juntos até hoje, né? Teve uma época que eles falaram que não estavam, mas estavam na mesma casa. Hoje eles estão, eles reataram o relacionamento ali. Mas assim, nunca foi uma coisa tranquila, nunca foi uma coisa normal o relacionamento deles. Certo. E o que que você acha da sua mãe como esposa? É, eu tô buscando já há muito tempo é, me curar do meu julgamento em relação a ela, né? Hoje eu acho que ela fez o melhor que ela podia, entendeu? Mas realmente, assim, eu ainda, em alguns momentos, me pego julgando ela, entendeu? Achando que ela não faz alguma coisa, que ela pega muito no pé dele, entendeu? E o que que você acha do seu pai como marido? O meu pai, como marido, às vezes ele é uma pessoa muito disposta, mas com ela, eu acho que ele é meio relapso, às vezes. Vai pro quarto. Ele é meio Falou, relapso com ela. você falou que eles foram assumir um relacionamento conjugal tempos depois, ok? Isso. Uhum. Seu pai tinha outra mulher? Não, quando ela engravidou de mim, sim, que ela me conta, né? Que ele estava em outro relacionamento, quando ela descobriu. Eles tinham terminado recentemente. Só que eles só foram ter de novo um relacionamento quando ela engravidou do meu irmão, num flashback com ele. Ele não estava mais com a namorada, né? E aí ele só assumiu a família inteira. Meu irmão tinha 1 ano e eu tinha 3. E o que que você sabe sobre essa mulher que o seu pai tinha um relacionamento antes de ter com a sua mãe? Nada. Era uma namorada. Não deve ter durado muito. E minha mãe não fala muito de tudo dessa época. Feche os seus olhos Hum, e veja aí a cena. O seu pai hum, está em um relacionamento com esse primeiro relacionamento, essa outra mulher. hum, E aí o seu pai, você já é uma criança, seu pai engravida sua mãe novamente. E o seu pai uhum, abandona essa mulher para ficar com a sua mãe. Veja essa hum. cena. De olhos fechados, veja essa cena. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas tá bom. Eu acho que ele não estava mais com ela. Mas. Uhum, De qualquer maneira, o seu pai deixou essa mulher hum, para ficar com a sua mãe. hum. O que você sente quando vê essa imagem? Não sei o que que eu sinto, não. Eu só acho que era a coisa certa a fazer, mas porque eu tô envolvida, né? Que envolve as pessoas que estão ligadas a mim. E eu tinha muito incômodo quando criança, eles nunca se casaram. Eu tinha muito incômodo com isso. Muito, isso me incomodava muito, dele não oficializar essa relação com ela. E você teve as suas relações oficializadas? O meu casamento, sim. Hoje não. Uhum. Você está atualmente num relacionamento? Tô mais ou menos no relacionamento. Tô num relacionamento conturbado com o pai do meu filho, né? Ele não tá bem definido, tá indefinido. Então, existe, Ellen, uma, um mecanismo quântico onde o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois. Que é Uhum, causa para o que acontece logo depois. O que acontece depois
deve uma gratidão ao que acontece antes, por ser a causa e depois a consequência, entende? Uhum. Então, a trajetória que nos deu vida, ela nos mantém na vida. E quando essa trajetória que nos deu vida veio de sofrimentos de outras pessoas, nós sentimos culpa. O sentimento mais comum de culpa é com os irmãos abortados que vieram antes. Por quê? Porque só porque houve um irmão que morreu, eu fiquei na vida. É um mecanismo onde o que acontece antes é causa do que acontece logo depois. Então eu sou consequência do que aconteceu antes. Uhum. Porém, é comum acontecer de uma filha se identificar com a ex-abandonada do pai. É uma identificação. Porque através do relacionamento fracassado dele com essa mulher, é que ele pôde ter você e ter a família com a sua mãe. Uhum. E isso, de uma forma profunda, nos filhos dessa família que se formou, traz um sentimento de mágoa. Uhum. Nos relacionamentos que você terminou, você se sentiu trocada por outra mulher? Teve relacionamento que sim, teve relacionamento que não. Vai pro quarto, vamos conversar. Certo. Como você Sabe? se sentiu quando você foi trocada por outra mulher? Vai, mal, muito mal. Muito mal. Muito mal. Assim, inclusive foi com o meu ex-marido. Foi antes da gente se casar. Porque a gente terminou várias vezes antes da gente casar. A gente terminou e voltou várias vezes. Aí numa dessas vezes foi assim. Uhum. Então, eu vou te auxiliar a se livrar desse entrelaçamento quântico com... Olha só, a constelação familiar, ela aborda com a intuição. Uhum. Então, permita-se sentir. Permita-se perceber sem juízo prévio de valor. Sentir. Você feche os seus olhos e imagine que essa mulher está aí na sua frente. Essa mulher que foi abandonada para que o seu pai tivesse a família com a sua mãe. Uhum. Como ela te olha? E como você se sente ao olhar para ela? Ela me olha com tristeza. Como você se sente E quando com, ela te olha assim, e com raiva também. com raiva? E como você se sente quando ela te olha assim? Como eu me sinto? Culpada. 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 Mantenha os olhos fechados, olhe na face dela, você não vai talvez ver uma fisionomia, mas permita a sua intuição vir o que vem. Evite ficar pensando o que será, o que deve ser, o que eu acho que deveria ser, ou o que isso significa. Evita. Você simplesmente permite a sua mente enxergar. E você olha na face dessa mulher. E você diz para ela, eu sinto muito. Eu digo aqui agora também? Isso. Diga em voz alta, sentindo no seu coração essa frase para essa mulher que foi ex do seu pai. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Diga, por amor a você, Por amor a você, eu sabotei os meus relacionamentos. eu sabotei os meus relacionamentos.
mas eu cansei de sofrer. mas eu cansei de sofrer. E eu desisto disso. E eu desisto disso. Foi assim, Foi assim, através do seu sofrimento e separação, através do seu sofrimento e separação, eu pude ter o meu pai comigo. eu pude ter o meu pai comigo. E eu me senti culpada. E eu me senti culpada. Mas agora eu vejo que isso não faz sentido. Mas agora eu vejo que isso não faz sentido. E eu desisto. E eu desisto. Deixo com você Deixo com você o peso do abandono e da separação. o peso do abandono e da separação. Porque você é grande Porque você é grande e forte o suficiente para levar. e forte o suficiente para levar. Eu não. Eu não. Eu sou pequena. Eu sou pequena. E isso é muito pesado para mim. E isso é muito pesado para mim. Eu só tenho a te agradecer. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada. O que você sente quando diz essas palavras? Ai, um pouco de alívio, né? Uhum. Mas em um aperto ainda, ao Vem mesmo tempo. Uhum. e da onde vem esse aperto? Por que desse aperto? Não sei se é porque eu não percebi antes que era isso, e sofri tanto por causa né? Quando você vê a imagem dela sofrendo, você sente dor também? Ai, não sei, parece que. Não sei. Talvez, acho que sim. Acho que eu sim. Permita-se sentir. Ninguém consegue resolver a um problema que não tenha. Então, permita-se sentir. É, tô sentindo um aperto tremendo. Uhum. Ok. Agora, feche os olhos mais um pouquinho e imagine aí na sua frente o seu pai e a sua mãe. Você vê como eles estão vestidos, como eles se apresentam, como estão os cabelos deles. Uhum. E eles. E você olha os traços da fisionomia do seu pai, da sua mãe. Permita vir em sua tela mental. E você olha agora na face da sua mãe. Hum, O que ela te transmite com o olhar? hum. Ah, não Per- sei. Tristeza, sei. Permita-se sentir. Feche os olhos, permita-se sentir. Esquece que a gente está ao vivo. Hum, Você veio para melhorar seu relacionamento, não veio? Uhum. Então paga o preço. Feche os seus olhos e permita-se sentir. Olhe na face da sua mãe. Como a sua mãe te olha? Com preocupação, Como você se sente quando ela te olha assim? culpada. Culpada. Olhe na face do seu pai. Hum.
como ele te olha? Com carinho. O que no relacionamento dos seus pais que mais te dói? A falta de reciprocidade, de carinho mesmo um com o outro. Desde sempre. Sente dó da sua mãe? Sim, às vezes. Sente raiva do seu pai pelo que ele aprontou com a sua mãe? Não. Não. Então, feche os seus olhos e diga à sua mãe: minha mãe, Minha mãe. eu sinto muito que tenha sido assim, Eu sinto muito que tenha sido assim, mas eu não posso fazer nada. mas eu não posso fazer nada. E eu desisto. E eu desisto. O papai foi a senhora que escolheu. O papai foi a senhora que escolheu. E eu respeito a sua decisão. E eu respeito a sua decisão. Abro mão de me intrometer. Abro mão de me intrometer. E concordo com tudo do jeito que foi. E concordo com tudo do jeito que foi. Muito obrigada. Muito obrigada. O que você sente quando diz isso? Alívio. Agora feche os olhos e olhe nos olhos do seu pai. E diga: meu pai, Meu pai, eu sinto muito se eu te julguei. eu sinto muito se eu te julguei. Pelo abandono e pela falta de carinho. Pelo abandono e pela falta de carinho. Abro mão das minhas expectativas infantis. Abro mão das minhas expectativas infantis. Porque eu cresci. Porque eu cresci E vejo a realidade. e vejo a realidade. Reconheço a sua grandeza. Reconheço a sua grandeza. Só tenho a te agradecer. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada. Como você se sente dizendo essas palavras? Me sinto bem, me sinto mais leve. Então, a primeira referência de homem e de mulher é pai e mãe. A primeira referência de ser humano. E também é a primeira referência de casal. Aquilo que a gente acha, aquele juízo de valor que a gente tem em relação ao relacionamento dos nossos pais, é o que a gente projeta para os nossos próprios relacionamentos. Se a gente considera que foi ruim, a gente atrai para a gente um relacionamento ruim. Se a gente considera ou julga e condena por ter tido traição, a gente acaba atraindo traição, ou traindo ou sendo traída. Se a gente julga, condena pelo fato de ter discórdia, por ter falta de carinho, a gente acaba entrando num relacionamento que o carinho não acontece e a discórdia toma conta. Se a gente apedreja os nossos pais por terem se separado ou por terem se separado várias vezes, inclusive, a gente acaba separando várias vezes, inclusive. Então, aqui eu te mostro um caminho e que você vai continuar seguindo nessa mesma direção de inclusão do seu pai e da sua mãe do jeito que eles são no relacionamento deles. E, em especial, algo que estava mais escondido, que você precisa olhar um pouco mais, é a sua identificação com essa ex do seu pai. Isso é muito comum a gente abrir a constelação e isso se revelar. Principalmente quando foi uma pessoa muito importante para a vida do pai. E ele a deixou. Então, a culpa, ela acontece
pela ex que foi abandonada e pelo próprio pai mesmo de ter abandonado. Então, você precisa olhar para isso com frequência e simplesmente abrir mão de intrometer no que aconteceu. Você, na humildade, fala, ó, vocês se ferraram aí, mas eu ganhei vida. E eu não posso fazer nada. Eu fico com a vida. Do jeito que vocês me deram. E na vida que vocês me deram, houve todo esse conflito. E eu estou recebendo. Abro mão de ficar me contrariando com o que aconteceu. E você não vai fazer isso para quebrar o galho do seu pai ou da sua mãe. Também, né? Desisto Oi? de julgamentos. Desisto de julgamentos também, né? Desiste do julgamento. Exatamente. E isso você não vai estar fazendo assim para dar uma colher de chá para o seu pai, pelo que ele fez. Não. Você vai estar fazendo isso para se liberar do sofrimento. Para que você possa entrar num relacionamento e ser feliz, você precisa incluir no relacionamento dos seus pais tudo do jeito que foi, e do jeito que é, e do jeito que pode ser. Entende? Interferência zero do filho no relacionamento dos pais. Ok. Obrigada. À disposição. Estamos juntos. Não se esqueça desse caminho que foi mostrado. Lembre dele com frequência. Feche os seus olhos pelo menos 3 minutos no dia e olhe para isso de novo, reafirmando tudo, essas falas que na verdade refletem uma mudança do coração. Nem precisa falar muito com a boca, só tem que sentir no coração. Tipo uma humildade que vai fazer você abaixar a cabeça para aquilo e sorrir. Como quem ganha um grande presente. Eu tinha escutado algumas coisas nesse sentido, né? De se livrar do julgamento, essas coisas todas. Só que hoje até estava vendo uns vídeos na internet e eu tinha me atentado que tem que ser uma coisa repetida, né? Essa coisa dos pais, né? Que isso é uma coisa que reverbera, então se você não fizer frequentemente, você vai cair nos mesmos, né? Nas mesmas situações. Então, assim, foi uma coisa que eu tomei consciência hoje, entendeu? De que é necessário ser feito. Né? E nessa Sim. constelação que eu fiz há uns 2 anos atrás, uma consteladora lá de São Paulo, foi em Goiânia, inclusive. Aí a gente constelou, foi mais a questão do lugar de cada um na família, né? Aí já envolvi os meus irmãos também, os papéis todos meio que trocados, entendeu? Sim. Então, assim, esse aspecto eu acho que eu resolvi dentro de mim. Só que aí tinham coisas mais profundas no que tange relacionamento, né? No que tange mesmo vida profissional, sabe? Então, realmente eu acho que é isso. A constelação é a chave para tudo que a gente, para todos os sofrimentos, a gente consegue achar alguma chave, algum escape pela constelação. Então, eu acredito muito. Sim. Nós criamos o nosso destino, o nosso futuro, a partir das imagens que nós captamos do nosso passado. A interpretação que a gente faz do nosso passado próprio e familiar se projeta ao nosso futuro. É muito provável que a questão da ordem entre os irmãos estivesse afetando muito a questão, talvez profissional, financeira, mas na questão de relacionamento, eu vejo que está mais em relação aos seus pais e principalmente a história do início da relação. Seu pai teve você, não ficou com sua mãe, estava com outra mulher, aí depois teve seu irmão no flashback e casou com a sua mãe. Você tem que olhar para isso e reconhecer o que você sente. Enquanto você olhar e lembrar disso, olhar para isso e lembrar disso, e sentir dor no seu coração, os seus relacionamentos serão sabotados. Assim, eu acho que já melhorou muito, porque na infância eu sofria muito com isso. Então, igual eu te falei, o fato deles não terem uma relação oficializada, né? Então, assim, era oficial porque eles moravam juntos, as famílias misturadas e tudo, mas eles nunca se casaram oficialmente. Então, isso me incomodava e eu não sabia por quê. Então, assim, na adolescência também, mas já tem algum tempo, principalmente desde que eu conhecia a constelação, que eu venho entendendo que isso tem que ser resolvido.
Sim. Então, o que você falou faz todo sentido. A gente precisa repetir aquela sacada que a gente teve, seja numa constelação ou seja numa autoconstelação. Porque qual que é a proposta da autoconstelação? A proposta da autoconstelação é a gente poder repetir aquelas mudanças de postura íntima diante do nosso sistema familiar. Então, é comum alguém me falar, doutor, eu fiz uma constelação, eu melhorei um tempo, depois piorei. Aí eu pergunto para a pessoa, e o que a constelação mostrou para você naquela época? A pessoa pensa assim, não lembro não. Ou seja, o que aconteceu? A constelação abordou o que precisava ser abordado, mostrou o caminho que precisava ser seguido, e ali a pessoa deu alguns passos. O tempo foi passando, foi passando, foi passando, ela foi esquecendo, e o padrão de postura anterior, de revolta, de dor, de ressentimento, voltou. E é óbvio que o problema voltou. Então, quando a gente tem uma sacada dentro da nossa família, sistemicamente, a gente tem que olhar para isso todo dia. Se a gente se pega com mágoa, como eu me pegava, com um sofrimento grande em relação à falência da minha avó materna. Minha avó materna tinha loja, sempre ajudou no sustento da família, meu avô tinha fazenda. E eles viveram no final da vida, já são falecidos, uma decadência financeira muito grande. E para mim, antes de eu conhecer a constelação, para mim aquilo era um martírio. Pelo fato deles terem uma vida muito boa, muito próspera, e no final da vida tudo ir para o buraco, entende? Enquanto eu tinha mágoa daquilo, a minha vida financeira e profissional não progredia. Quando eu consegui olhar, enfim, para o meu avô e para minha avó e realmente incluir aquela história com dignidade, com grandeza, saber que o que eles sofreram foi para me livrar desse sofrimento, eu me entreguei, entende? Então, legal, eu estou me identificando, que eu tenho uma história parecida. Do meu pai é a mesma história que você está contando. Então, isso é autoconstelação. Você já teve uma sacada da sua própria história. E o que vai fazer com isso? Não, mas eu não sabia que isso poderia estar reverberando na minha vida profissional, por exemplo. Exatamente. A constelação é exatamente isso. É algo que você não sabia que você fica sabendo. E nesse caso, eu não te falei nada. Foi você que descobriu. Então, por isso que a gente chama de autoconstelação. Entendi. Entende? Legal. É a sacada que você tem sozinha do seu sistema. Só de entender a filosofia e principalmente de se sintonizar com histórias semelhantes. Então, quando você for fazer diariamente um momento de autoconstelação, você pode olhar para a questão que você não sabia dessa ex, que você é identificada com ela, entende? Como que você sabe? Não sei como que eu sei. É uma percepção que eu tenho, uma percepção que a gente exercita, principalmente dirigindo grupos de constelação, principalmente realizando constelações com bonecos. É uma percepção que vem. E a gente aprende a acreditar. A gente aprende a perceber que faz sentido, principalmente percebendo sensações físicas. Sensações físicas nos falam a respeito de se faz sentido ou se não faz sentido. Inclusive, eu vou ensinar a todos vocês a fazer uma calibragem da sensação física para algo que faz sentido e para algo que não faz sentido. Você pode falar o seu nome. O meu nome é Jim. O meu nome é Jim Ali Untar. Quando eu falo isso, eu tenho uma sensação que vem depois. Uma sensação assim física no corpo, sabe? Se eu falar, o meu nome é José, a sensação física é outra. Eu sinto como se meu corpo fosse para trás e como se tivesse um vazio aqui no peito. Logo após eu falar, entende? Ou seja, uma informação falsa e uma informação verdadeira. Quando eu me ligo numa possibilidade de informação, ela faz sentido e eu consigo perceber por essa sensação física que vem, que se faz sentido ou não faz sentido. Então, quando eu pensei na possibilidade dessa identificação sua,
foi uma coisa que fez muito sentido. Achou que fez sentido. Para mim foi novo, entendeu? Porque assim, eu já relação com o tipo de relação que os meus tiveram, né? Só que eu nunca tinha pensado que podia ser alguma coisa anterior, Anterior. certo? Nunca tinha pensado que podia ser isso. Quanto mais prévio um acontecimento, mais reflexo dá. Por exemplo, um trauma que a gente passa aos 20 anos de idade, ele é menos profundo do que um trauma que a gente passa aos 10. E é muito mais profundo um trauma que a gente passa dentro da barriga da mãe do que um que a gente passa na infância. E é muito mais profundo um trauma transgeracional. Por quê? Porque ele veio antes. Então, um acontecimento X aqui, ele ramifica em dezenas de outros acontecimentos, entende? Então, quanto antes for o acontecimento, maior a gama de reflexo que isso deu na realidade. Então, por exemplo, quando a dinâmica é de identificação com irmãos abortados. Os irmãos que foram abortados depois do nascimento da pessoa não tem muita relevância, porque veio depois. Agora, os irmãos que foram abortados antes da pessoa têm uma relevância muito grande. Por quê? Porque a partir daquelas mortes daqueles irmãos, ou daquela única morte daquele irmão, eu ganhei vida. E aí há esse sentimento de culpa. Entende? O seu sentimento tem essa ligação com essa pessoa. Por mais que a sua racionalidade talvez fique aí martelando, não, mas isso aí eu já superei, não, mas isso aí tá tudo tranquilo, não. Ainda bem que, né, assim, meu pai largou ela, mas lá por dentro existe uma identificação, entende? É como se doesse com você. Entendo. O que aconteceu. E eu vou buscar saber também direitinho, vou perguntar, porque né, eles Isso. nunca falaram muito, mas acho que é sempre bom saber, né, direitinho o que aconteceu. Sim, exatamente. Aí você busca isso com muito cuidado, né, para não estar surgindo algum tipo de exigência da sua parte deles, entendeu? Com Não, muita claro. humildade mesmo, com muita leveza, se você perceber que isso não vai ofendê-los, entende? Se for muito leve e tranquilo, para você, faça essa busca. Caso contrário, não é necessária essa Entendi. busca, essa conferência, entendeu? Não é necessária. Olha o seu coração, vê o que o seu coração sente diante dessas coisas que eu te falei. Em relação ao início do relacionamento dos seus pais, que é um episódio, que é um acontecimento, em relação ao relacionamento que eles levam hoje. Tá? Isso tem que ser olhado com frequência. Tá bom. Tá bom? Muito Então, obrigado pela participação. Foi um eu prazer que ter você agradeço. comigo aqui. O prazer foi meu. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Conta aí para mim. Deixa eu ler um pouquinho mais as participações de vocês, que eu vou trazendo algumas sugestões. Mariana, meu pai foi a primeira personificação do amor em minha vida. Uma referência que levo para a vida toda. Mariana Ottoni, éramos muito ligados. Ele já faleceu, Mariana? E como você se sente quando lembra da morte dele? Dani Cleia Faria está trazendo. Meu pai sempre foi meu herói. Doutor, sou muito ansiosa, agitada, estressada e sou muito agressiva ao me comunicar. Olha só, gente. Eu sempre fui um grude com meu pai. Entende? Eu me sentia necessitado dele. E com minha mãe não era muito, não. E depois, me tratando com a constelação familiar, e antes eu até sentia uma certa culpa, né? Será que eu tenho uma preferência pelo meu pai do que pela minha mãe? E depois me tratando e me descobrindo com a constelação familiar, eu consegui perceber que, na verdade, esse grude que eu era com meu pai era muito mais uma busca, uma necessidade
as rejeições, os julgamentos que eu tinha dele, fazia com que eu buscasse mais ele, porque eu não o tinha. E de alguma forma, com a minha relação estava mais ordenada. Ou seja, é como se eu tivesse conseguido tomar da minha mãe o que ela tinha para me dar. Então eu deixava de ter aquela necessidade de estar perto e de ter afeto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente ama demais, o que pode estar disfarçando uma grande carência desse familiar, seja do pai ou seja da mãe. Então, muitas vezes, né, eu que sou médico psiquiatra, atendo pessoas com depressão, e a pessoa fala assim, doutor, tava tudo bem, até minha mãe morrer. Nossa, mas eu amava demais minha mãe, era um grude com ela, passava na casa dela todo dia. E aí depois que ela morreu, minha vida perdeu sentido, nananana. Ou seja, esse amor demais era, na verdade, uma vontade de ter a mãe que não tinha no coração. Algo aconteceu, e isso geralmente tem a ver com o relacionamento do pai com a mãe, né? Principalmente o homem, o menino, quando o pai é omisso, ou abandona, ou se separa, esse filho, geralmente, ele se vincula à mãe como companheiro para substituir esse pai ausente. Então, esse excesso de amor, muitas vezes, disfarça uma carência e um julgamento muito grande. E aí essa pessoa fala assim, nossa, coitada da minha mãe quando morreu. Ou seja, existe uma dó clara. E a dó não é nada de bom, não. A dó é um sentimento muito humilhante. Como você se sentiria se alguém te dissesse, fulano, eu tenho dó de você? Você ia gostar? Claro que não. Você ia se sentir mal. Você ia se sentir diminuído diante daquela pessoa. E quando a gente tem dó da nossa mãe ou do nosso pai, quando é esse amor demais, queria que mamãe não tivesse sofrido tanto, queria que papai tivesse tido um trabalho melhor, coitado de papai, sofreu demais naquele trabalho. Quando o ser humano fala uma coisa dessa, quando o ser humano sente uma coisa dessa, ele traça para si aquele mesmo caminho de que ele tem dó. Então são 4 as formas de excluir e com isso ter um emaranhamento quântico. Ou algo que eu não sei, que eu não faço ideia. Olha só, esse contexto da Ellen, mesmo que ela não tivesse sabido nada, mesmo que o pai e a mãe não tivessem contado nada dessa ex do pai, ela ia saber. A gente capta do campo de informação familiar. E ela poderia estar identificada da mesma forma. Então, nesse contexto de algo que não se sabe como exclusão, é só uma constelação mesmo. É só uma constelação mesmo. Essa intervenção que eu fiz ela aqui, a minha sacada, a minha pulga atrás da orelha, foi quando ela falou que eu já tinha 3 anos quando eles se juntaram realmente. Que o meu irmão nasceu de um flashback. Ali já veio uma percepção. Opa, tá aí. Né? Se ele não veio constituir família com a mãe dela, aonde ele estava? Ele tinha uma outra mulher. E aí aquilo começou a tomar corpo na minha mente e eu pude perceber. Então, num movimento de constelação familiar com pessoas ou com bonecos, a gente consegue aferir muitas coisas que não são sabidas. Mas em uma intervenção sistêmica, se ela não tivesse me falado isso, talvez eu não tinha sacado. Por quê? Porque a gente não tem as referências, que são representantes ou bonecos. No caso de uma intervenção aqui, pelo Instagram aqui, numa transmissão ao vivo. Tá bom? Então, muito cuidado com a dó, com a pena. A gente, então, não saber, ter dó, ter pena é exclusão e vai gerar emaranhamento.
julgamento, raiva, crítica, aquela coisa, aquela declaração de guerra para aquilo que aconteceu. É uma exclusão.